Vamos iniciar mais um bloco, galera. Vamos falar agora sobre local da operação e local da prestação. Lembrando sempre que local da operação se refere à operação de circulação de mercadoria. E local da prestação de serviço de transporte, né, interestadual, intermunicipal ou de comunicação. Normalmente a gente fala local da operação, assim, de uma forma mais genérica. Vocês vão ver até que eu coloquei aqui, ó, lá no cabeçalho, lá em cima do slide, local da operação. Por quê? Porque normalmente é operação, né? A grande parte do ICMS é de circulação de mercadoria, não prestação de serviço. Então eu coloco ali só para deixar mais simples, tá? Mas entendam que local da operação se refere somente à circulação de mercadoria e prestação é de serviço. A gente vai ver os dois aqui, apesar de eu ter colocado só local da operação lá em cima, tá? A gente vai ver os dois. É só para não ficar um negócio muito poluído lá em cima, beleza? Tanto é que no título aqui eu já coloquei local da operação e da prestação. Bom, o que vai nos dizer o local da operação e o local da prestação? O próprio caput do artigo 11, ele nos responde isso. Ele fala: o local da operação ou da prestação para os efeitos de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável é. Então, o local, ele é mais um elemento da regra matriz de incidência tributária que responde a essa perguntinha aqui, ó. Onde é cobrado o imposto? A gente viu lá o que é cobrado, a gente viu também quem cobra e quem é cobrado, né? E agora a gente está vendo onde é cobrado, que é o local da operação ou o local da prestação, tá certo? Bom, tratando-se de mercadoria ou bem, a gente vai, como eu falei, a gente vai falar de mercadoria, de bem ou de prestação de serviço, né? Tanto de transporte como de comunicação. Então, o local da operação ou da prestação, nesse caso aqui, local da operação, porque é mercadoria. O do estabelecimento onde se encontre no momento da ocorrência no fato gerador. A gente vai ver que o momento da ocorrência no fato gerador, a regra geral, tem vários momentos, mas a regra geral é o da saída do estabelecimento. Então, saiu do estabelecimento, né? Opa, a mercadoria está saindo do mercado, momento da ocorrência do fato gerador. Saindo de uma loja para outra, né? Para um consumidor, saindo do estabelecimento. Ali, naquele momento, se instaura a relação jurídico-tributária. E o local, como regra geral, ele puxa esse momento. Como assim puxa? Ele fala assim, olha, sempre não, né? Em regra, quando a mercadoria der saída, nós vamos olhar para onde a mercadoria está e esse local, né, esse estabelecimento vai ser o local da operação. Então, opa, peraí, eu sou uma loja, estou mandando mercadoria para você. Saiu do meu estabelecimento. Opa, fato gerador, que é a saída, o momento da saída. Beleza, onde a mercadoria está no momento da ocorrência do fato gerador? No meu estabelecimento. Então, aqui vai ser o local da operação, tá? Essa é a regra geral. É onde a mercadoria estiver quando acontecer o fato gerador. Mas, obviamente, a gente tem várias exceções, várias situações que a legislação coloca. Um bastante interessante é o que está aqui na linha B, onde se encontre quando em situação irregular, pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária. Beleza, vamos lá. Regra geral é onde se encontra quando no momento da ocorrência do fato gerador. Só que se for sem nota ou com nota inidônea, vai ser onde ela se encontre. Vai mudar um pouquinho. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que vocês vão entender a diferença. Vamos supor que uma mercadoria saia do Rio Grande do Sul e esteja indo em direção ao... Deixa eu ver aqui o estado que eu tenho falado pouco. Ao Pará, ao Parazão. Tá? Tá saindo do Rio Grande do Sul, indo para o Pará. E do Rio Grande do Sul para lá ele vai passar por vários estados, né? Passou por Santa Catarina, São Paulo, blá blá blá. Vamos supor que ele tenha passado pela Bahia também. O caminho, ele passa pela Bahia. Beleza, gente. O ICMS aqui vai ser para qual estado? A mercadoria está saindo do Rio Grande do Sul, passou por vários estados, passou por Bahia também, e está chegando e vai chegar ao Pará.
O ICMS aqui, nesse caso, fica com o Rio Grande do Sul em 7%. Tá? Vai ficar ali 7% para o Rio Grande do Sul. Beleza? Bahia fica com alguma coisa de ICMS, gente? Não. Ele passou por vários estados, ele passou pelo Rio de Janeiro, passou por São Paulo, né? Passou por vários estados até chegar na Bahia. E depois vai passar pela Bahia só, passar por Pernambuco, passar por não sei para onde, e chegar no Pará, por exemplo. Tá? Dependendo do caminho que ele fizer, né? Claro. Ou seja, o estado onde tem essa passagem não vai receber ICMS. A gente chama isso de trânsito. A mercadoria está em trânsito, está em passagem. Isso quando eu trabalhei no posto fiscal, a gente separava, notório, isso aqui é trânsito, isso aqui não, é destino Pernambuco. A gente fazia essa separação. Então a Bahia, ela não fica com nenhum ICMS aqui, porque ela não é nem origem nem destino. O ICMS ele é repartido entre origem e destino, certo? O Pará, ele vai ter ICMS. Por quê? Porque ele vai depois vender, né, e vai pegar o ICMS para o Pará e vai abater, obviamente, né, vai ser creditado esses 7%. Bahia não tem nada a ver com isso. Agora, se a mercadoria sair do Rio Grande do Sul e na Bahia o auditor verificar que ela está sem nota ou com nota inidônea, o que ele vai fazer? Opa, caminhão, para aí. Cadê a nota? Não tem. Beleza. É como se fosse um bônus, um prêmio para a Bahia por ter identificado isso. Então o ICMS, nesse caso, vai para a Bahia. O local da operação é onde se encontra aquela mercadoria quando tiver sem documentação fiscal idônea, né? Ou seja, tiver com nota fiscal, ou sem nota fiscal, ou com nota fiscal inidônea. Encontrou aqui, e a legislação é bem clara, onde se encontre, né? Se encontrou aqui, sem documento fiscal ou com nota fiscal inidônea, o ICMS vai para a Bahia. O local é onde se encontre a mercadoria. Isso vale também para a prestação de serviço de transporte, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas já adiantando, né? Aqui a gente tem dois fatos geradores sendo praticados. Um é a circulação de mercadoria e o outro é a prestação de serviço de transporte. Vamos supor que eu, no Rio Grande do Sul, estou mandando mercadoria para o Pará, mas contratei uma transportadora. Então, no momento que eu contrato no momento que inicia essa prestação de serviço de transporte, eu tenho outro fato gerador. Eu, vendedor, estou praticando o fato gerador de circulação de mercadoria e o transportador, o fato gerador de prestação de serviço de transporte interestadual. Tá? Então, se a mercadoria tiver sem nota, o ICMS da mercadoria, né, o local, vai ser aqui onde ela foi encontrada. Se a prestação de serviço também tiver sem documento fiscal, nesse caso é um conhecimento de transporte eletrônico, que é o equivalente à nota fiscal eletrônica, se tiver sem um documento fiscal ou com documento fiscal idôneo para o transporte, também vamos ter o local da prestação aqui, onde for constatada, onde foi encontrada essa prestação de serviço sem documento fiscal idôneo. Deu para entender? Então, se os dois estiverem sem nota, uma prestação de serviço de transporte e uma circulação de mercadoria, os dois vão ter ICMS aqui para a Bahia. Ah, não, a mercadoria está com nota. Ok, então ICMS Rio Grande do Sul e Pará depois. Mas o transporte está sem documento fiscal. Então, o transporte vai ser tributado aqui na Bahia. Tá certo? Vamos lá. Esses exemplos aí estão todos lá nos PDFs, tá, gente? De mulher estava com seu colete de fiscalização fazendo incursões em uma rodovia paranaense para pegar contribuintes sonegadores. Em uma dessas investidas, encontrou um caminhão lotado de perucas. Ao questionar o caminhoneiro, percebeu que as perucas estavam sendo transportadas sem nota fiscal. De mulher fez o auto de infração e cobrou o ICMS para o estado do Paraná, pois o local da operação foi o local onde a mercadoria foi encontrada. Então, ele estava lá no Paraná fazendo blitz, fazendo fiscalização de trânsito e encontrou perucas sendo transportadas sem nota. Aí ele cobra, faz o auto de infração, obviamente, e cobra para o Paraná. Ah, mas eu estou vindo do estado tal, eu estou indo para o estado tal, não tem, eu estudei ICMS, sei que é origem e destino. Beleza? Origem e destino, se você fizer tudo certinho, mas não foi feito. O do estabelecimento, o local da operação, né, tratando-se de mercadoria ou bens, é o do estabelecimento, que transfira a propriedade ou o título que a represente
de mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. Então, do estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que a represente, mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. Bom, vamos lá. Aqui, gente, a gente tem uma situação bastante interessante, né? É aquela circulação que tem a circulação jurídica sem haver, de fato, uma circulação, está anexada a uma circulação física, né? Vamos supor, né, que eu compre uma mercadoria que está em um armazém a mercadoria que está em um armazém, né, tá? Eu sou contribuinte A, tenho contribuinte B aqui, e a mercadoria está aqui nesse armazém. Beleza? É a mercadoria de A. E A vendeu para B essa mercadoria. Tá? A vende para B essa mercadoria. Só que a mercadoria, ela continua nesse depósito. Ou seja, não houve uma transferência física de local. A mercadoria passou, houve a transferência de dono, né? Mas não transitou ainda pelo estabelecimento de B. Tá? Não saiu, não chegou aí para B. Bom, A está transferindo a propriedade para B, certo? Como A está transferindo a propriedade para B, o local da operação não vai ser aqui nesse armazém. Vai ser em A. Tá? O do estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que a represente de mercadoria por ele adquirido no país e que por ele não tenha transitado. Então, não transitou pelo estabelecimento de A. Qual seria o local aqui normalmente, né? Qual seria o normal? A mercadoria de estar em A e da saída de A. Então, o estabelecimento seria A. Nesse caso, A está transferindo a propriedade, mas a mercadoria não transitou pelo estabelecimento de A. Mas, mesmo assim, o local da operação vai ser o estabelecimento de A, que é aquele que transfira a propriedade ou o título que a represente. Tá? Então, a mercadoria fica lá, né? Uma vende para outra, a mercadoria fica lá no depósito, então não transitou pelo estabelecimento transmitente, mas o local ainda vai ser, né, o dessa empresa aqui, porque ela vendeu para essa daqui, mas não transitou pelo estabelecimento dela. O caso acima aconteceu com a empresa Mandarino, localizada em Salvador, que vendeu 300 televisores para a empresa SRN. Porém, como a SRN não possuía espaço para armazenar em sua empresa, manteve a mercadoria no mesmo depósito, que também se localizava em Salvador. Logo apareceu o auditor de mulher para cobrar o CMS, sendo o local da operação o estabelecimento da empresa Mandarino, que transferiu a mercadoria. É o estabelecimento que transferiu a mercadoria. O disposto na linha C do inciso 1º que a gente viu agora não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte de Estado que não o do depositário. Vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho aqui um estabelecimento A. Aqui um armazém geral. Ele manda essa mercadoria para o armazém geral. Tá? Local da operação. Ora, o momento foi na saída aqui de A, está transferindo para o armazém geral. O local da operação é A, nessa saída aqui, não tem problema. Agora, nessa saída do armazém geral para um terceiro, né, o local, a gente viu, que seria o estabelecimento do transmitente, ou seja, seria A.
certo? Seria A. Só que isso só vai valer, tá? Para quando A e o armazém geral estiverem no mesmo estado. Unidade da Federação X, unidade da Federação X. Não interessa onde está o terceiro. O que interessa é que o depositante e o depositário estejam no mesmo estado, tá? Então a gente vai ter aí duas situações, né? A primeira, em que os dois estão no mesmo estado, em que essa saída aqui do armazém geral é considerada saída daqui, de A, do estabelecimento transmitente, tá? E a outra situação é quando eles estão em unidades da federação distintas, por exemplo, um está em X e outro está em Y. Aí, nesse caso, não vai ser considerado saída daqui, tá? É considerado saída, o local é o próprio armazém geral. Deu para entender, gente? Então, para que a gente tenha essa regra, né? Porque qual é a regra geral? Saiu do estabelecimento, ali vai ser o local da operação. Então, saiu de A para o armazém geral, nesse fato tirador 1 aqui, o local é o quê? É A, saiu de A, beleza. Aí depois sai do armazém geral para terceiros. Ora, aqui o local seria o armazém geral, porque a mercadoria está saindo do armazém geral. Porém, como exceção, se X, né, se A estiver no mesmo estado do armazém geral, essa saída não é considerada daqui, é considerada daqui, tá? O local é o estabelecimento de A, beleza? Então, regra geral, saiu do armazém geral, local é o armazém geral. E saiu ou transmissão, tá, gente? Eu tô falando aqui de uma saída, mas é uma transmissão também. Transmissão de propriedade e saída vai dar no mesmo. Estão mudando a titularidade ali. Então, saiu ou transferiu para um terceiro, temos o local como regra aqui. Mas, se os dois estiverem no mesmo estado, o local passa a ser A, mesmo tendo saído só ou transferido, né, lá no armazém geral. Tá? Detalhe que isso aqui é importante, tem que ser para terceiros. Tá? Tem que ser uma saída ou uma transmissão para terceiro. Não adianta ele fazer isso aqui, ó. A mandou para o armazém geral e depois o armazém geral devolve para A. Aí, regra geral. Tá? Regra geral. Quando sai de A para o armazém geral, o local é A. Quando sai do armazém geral para A, o local é o armazém geral. Quando sai de A para o armazém geral, o local é A. Quando sai do armazém geral para A, no retorno, o local é o armazém geral. Então, para ter essa regra de sair do armazém geral e a gente considerar a saída do depositante, de A, no caso, a gente tem que cumprir duas regras. A primeira tem que ser uma saída, uma transmissão para terceiros, não pode ser um retorno, e os dois têm que estar na mesma unidade da federação. Tá? Então, aqui, exemplo, unidade da federação X e X, manda para terceiros. Beleza. Nessa saída aqui, qual é o local da operação? Ah, é para terceiros? É. Os dois estão na mesma unidade da federação? Sim. Então, os dois requisitos foram cumpridos, eu vou para a exceção. Exceção é isso aqui, ó. Tá saindo daqui e indo para cá. Tá? Outro exemplo. Um está na unidade da federação X, um na unidade da federação Y. É para terceiro? É. Ok. Estão na mesma unidade da federação? Não. Então, falso, deu erro. Então, o local vai ser a regra geral. É isso aqui. Eu não vou para a exceção, que é a saída daqui. Beleza? Agora, imagine que a empresa Mandarino, localizada em Curitiba, tenha vendido 300 televisores para a empresa SRN. Porém, como não possuía espaço para armazenar, manteve a mercadoria no depósito lá em Recife. Tá? Então, uma empresa de Curitiba vende para outra 300 TVs. Mas quem comprou não tinha espaço para armazenar. Então, deixou lá no armazém que era em Recife. Nesse caso, o local da operação é o próprio depósito. Por quê? Porque se localiza, por se localizar em estado diverso da empresa depositante. Quem está depositando, quem depositou, que no caso, né, essa empresa de Curitiba, ela não está no mesmo estado do armazém geral, de onde fica o depósito.
certo? Então, por isso, por não cumprir um dos requisitos, o local é onde? O depósito, porque foi ali que foi feita a transmissão da propriedade. Se fosse exceção, seria considerado saída do estabelecimento da empresa ali em Curitiba. Importação. É bastante interessante a gente prestar atenção nesse tipo de explicação aqui, porque é um assunto que é bastante cobrado em prova. É um assunto bastante explorado em prova isso aqui. Tá? Vamos lá. Importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. E importado do exterior, o domicílio do adquirente, quando não estabelecido. Importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. E importado do exterior, o domicílio do adquirente, quando não estabelecido. Gente, como eu já falei para vocês, importou, se lascou. Só que o local da operação na importação, o que as bancas normalmente fazem, é tentar confundir o candidato, não é na repartição aduaneira, não é onde foi desembaraçado, não é no exterior. O local é onde a mercadoria está entrando fisicamente como destino final. Destino final que eu digo da importação. Então, se eu sou uma empresa tá? E se eu sou uma empresa, tá? E eu importo mercadoria dos Estados Unidos, tá? Eu estou em São Paulo. Não, eu estou no Paraná, tá? Eu importo. Essa mercadoria vem, entra pelo porto de Santos, tá? Aqui é São Paulo, tá? É desembaraçada em São Paulo e segue, tá? Depois lá para o meu estabelecimento no Paraná. Então veja aí o caminho: Estados Unidos, São Paulo, Paraná. Aqui, gente, só é feito o desembaraço aduaneiro. O ICMS desse caso da importação não é para São Paulo. São Paulo só usou o porto dele lá, de Santos, para desembaraçar. Mas qual é o destino final dessa mercadoria? É o meu estabelecimento. Ah, da Rocha, mas depois você pode vender e tal. Então o destino final pode ser um consumidor lá no Rio de Janeiro. Opa, eu estou falando do destino final da importação. Quem é que importou? Eu. Não foi esse cara do Rio de Janeiro, fui eu. Depois eu posso vender para onde eu quiser. Mas a importação, ela tem os seus efeitos, vamos dizer assim, acabando quando chega ali no meu estabelecimento. Qual o objetivo da importação? O objetivo é trazer para quem importou. Eu que importei. Então a mercadoria está chegando ali em mim. Tá? Então, se eu sou estabelecido, eu tenho um estabelecimento, então o local vai ser o meu estabelecimento. Se eu não tiver um estabelecimento, por quê? Porque eu sou uma pessoa física, por exemplo, eu estou importando aqui no Paraná também, mas eu sou uma pessoa física, eu não tenho estabelecimento. Por isso vai ser o meu domicílio, domicílio do adquirente. Então, por favor, gente, não caiam em nenhum tipo de pegadinha, tá? Que diz que o local da operação é o da repartição aduaneira, tá? Que o local da operação é o da repartição aduaneira. Isso não existe. E as bancas fazem muito isso, tá? As bancas adoram. Não é uma banca A, uma banca B, uma banca C. As bancas adoram fazer esse tipo de pegadinha.
falar que o local é o da repartição aduaneira. Beleza? A gente vai ver mais à frente que o momento da ocorrência do fato gerador é, em regra, o desembaraço. Então, o momento vai acontecer lá no desembaraço em São Paulo. O momento. E aí é onde as bancas também tentam confundir. O momento acontece lá em São Paulo, mas o local, o ICMS, não vai para São Paulo. O ICMS, nesse caso, vai para o Paraná. Atenção a isso. De mulher possui residência no Paraná, importou 30 camisas... de mulher que possui residência no Paraná, importou 30 camisas do La Coruña, pelo Porto de Santos. La Coruña, né, time da Espanha. O local da operação é o domicílio de mulher, ou seja, lá no Paraná, né? É o estabelecimento dele. O estabelecimento não, né? Ele não tem estabelecimento. Então, é a residência dele, é o domicílio dele, que vai ser lá no Paraná. A empresa Magoto, cujo estabelecimento está localizado em Curitiba, importou 300 kits de jogos de futebol de botão pelo Porto de Salvador, Bahia. O local da operação é o Paraná, onde está localizado o estabelecimento do importador. Então, essa empresa, né, ela está em Curitiba, no Paraná, ela importa 300 kits de futebol de botão pelo Porto de Salvador. Então, ela usou o Porto de Salvador, mas, né, chegou lá em Curitiba, onde ela tem uma empresa. O local vai ser lá no Paraná, tá, onde está localizado o estabelecimento do importador. Aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importado do exterior e apreendidos ou abandonados. Aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados. Outro ponto interessante. Vamos lá. Vamos supor que uma mercadoria venha do Paraguai, tá? A mercadoria venha do Paraguai, atravessa a fronteira ali, em Pedro Juan Caballero, por exemplo, né, para Ponta Porã. Entrou aqui no Mato Grosso do Sul, tá? E aí, né, não cumpriu os trâmites e tal, ela foi apreendida em Ponta Porã. Beleza? Essa mercadoria, depois de determinado tempo, foi colocado, né, a leilão. Né? E esse leilão foi realizado lá no estado do Rio de Janeiro. Uma mercadoria que foi apreendida lá no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã. Licitação no Rio de Janeiro. Onde é o local da operação? Onde foi realizada a licitação? O ICMS, nesse caso, vai para o Rio de Janeiro. E o Mato Grosso do Sul, que foi onde foi feita a apreensão? Não interessa. A mercadoria foi abandonada no Mato Grosso do Sul, foi apreendida no Mato Grosso do Sul. Não interessa. O que interessa é onde for realizada a licitação. Tá bom? Então, é outra forma, é outra questão que as bancas tentam confundir bastante. O do estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes, combustível e dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização. O do estado onde estiver localizado o adquirente. Aqui também vai se encaixar com o que a gente já viu, tanto do contribuinte eventual, quanto da incidência, quanto da não incidência. Saiu de um estado para outro, certo? Saiu de um estado para outro, zerado, né? Energia elétrica, lubrificantes e tal, combustível derivado de petróleo. E chegou no outro estado, não destinado à industrialização ou comercialização. Então é para uso ou consumo. Se é para uso ou consumo, temos a incidência. E qual é o local da operação? É esse estado aqui,
que está recebendo a mercadoria, claro, né? Está saindo de lá zerado. O estado que está recebendo a mercadoria é o estado que vai tributar porque é para uso e consumo. E o local da operação é nesse estado. O do estado onde o ouro tenha sido extraído. O do estado onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial, ou seja, a FIC. Então, quando ele não for a FIC, a gente tem a incidência do imposto, do ICMS. A gente já viu também, né? Quando a gente falou de não incidência. Ele não é a FIC, então ele é a mercadoria. Qual é o local da operação? É o estado onde ele foi extraído. Então, se ele saiu como a FIC, ele era um ativo financeiro, um instrumento cambial, né? E depois, quando ele estava lá em São Paulo, ele foi transformado em mercadoria e foi vendido. O ICMS vai para onde? O estado onde o ouro tenha sido extraído. Então ele foi extraído lá no Pará, por exemplo. ICMS para o Pará, porque ele deixou de ser ativo financeiro ou instrumento cambial. Ele virou mercadoria. Então olha para onde foi extraído e o ICMS vai para lá. Ou do desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos. Outro também que confesso que não tem muita importância no dia a dia, mas para efeito de prova as bancas gostam, tá? Desembarque do produto. Aqui, né, vamos supor que alguém, tem até um exemplo sobre isso, que alguém saia, né, vai saindo aí para pescar e pesca ali no litoral de São Paulo, né, no Guarujá, por exemplo, São Sebastião, Ilhabela. Depois vai subindo, aí passa ali por Búzios, no Rio de Janeiro e tal. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai até o Ceará e volta, né? É um barco do Paraná, mas volta em Santa Catarina. Aí para onde que vai ser devido o ICMS? Gente, não tem como a gente olhar para a cara do peixe e falar assim, ô peixe, de onde você é? Aí ele, eu sou da caverna 5, né? Você descendo ali a tantos metros de profundidade, na terceira vila, segunda caverna, terceira vila na caverna, casa de número 5, né? O buraco de número 5 ali, eu moro ali. Não tem, tá, então você é de São Paulo, né? Do Guarujá, sim. Então esse peixe aqui, né? Opa, esse peixe aqui, São Paulo. Né? Esse peixe aqui, ou você, não, eu sou cearense. Beleza, né? Não, esse aqui tem cara de pernambucano. Beleza. Então não tem como fazer isso. Então o que importa não é onde foi pescado, não importa de onde a embarcação é, tá? O que importa é onde foi desembarcado o produto. Então deu essa volta toda e desembarcou em Santa Catarina, desembarcou no Paraná, desembarcou no Rio Grande do Sul, o ICMS vai para esse estado onde houver o desembarque do produto. Então essa empresa aí, passou 10 dias no mar e passou pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, conseguindo uma pesca de sucesso. O ICMS será devido para o Paraná, uma vez que o desembarque foi realizado naquele estado. Então, se desembarcou no Paraná, é ali que o ICMS é devido. No caso, vamos agora um pouquinho para a prestação de serviço de transporte. Bom, na prestação, a gente vai, só para deixar vocês aqui ligados, eu sigo a ordem aqui do PDF, tá? Então, eu vou seguindo a mesma ordem que está lá no PDF. Então, às vezes, vocês vão ver aqui, já devem ter percebido, que eu pulo determinado dispositivo, né? E vou para outro e tal, vou indo e voltando. Por quê? Porque a legislação lá não foi feita de maneira didática. Ela vai entulhando as coisas ali e pronto. Então eu venho tentando trazer isso de maneira mais didática possível.
Então eu falei ali das operações, aí depois eu posso falar da prestação, depois eu posso voltar nas operações, porque é a maneira como eu entendo ser mais produtivo o nosso estudo, tá? Então não se preocupe, pulou porque não vai falar aquilo ali, vou falar. É a mesma ordem que está no PDF. Se vocês estiverem estudando com o PDF, vocês vão ver lá que a mesma ordem que eu sigo aqui, eu sigo lá no PDF, tá bom? Ó, na prestação do serviço de transporte, a regra geral é onde iniciar a prestação, tá? A mercadoria sai daqui e vem para cá, certo? Mercadoria. Local da operação, aqui, onde a mercadoria saiu, certo? Quando eu estou falando de prestação de serviço de transporte, a regra é bem similar. É onde tem início a prestação. Então, começou um transporte de São Paulo para o Rio Grande do Norte. São Paulo, Rio Grande do Norte. Qual é o local da prestação de serviço? Aqui, ó. É aqui. Tá? Agora, lembra que eu falei para vocês, aqui, ó, a linha B, que na mercadoria, se você fosse sair de um estado, passar pela Bahia e fosse chegar lá no Pará, por exemplo, que se a Bahia detectasse que está sem documento fiscal para mercadoria, o local seria onde se encontre. E eu adiantei para vocês, olha, o transporte também. Se o transporte tiver sem documentação fiscal, o ICMS vai para o local onde foi encontrada aquela prestação, né? Quem detectar, no caso lá do exemplo que eu dei, o auditor da Bahia detectou aquele transporte sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea. Então, o dispositivo que embasa aquele pensamento está aqui, ó, 2B, onde se encontra o transportador quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação. Tá? Eu já cheguei a explicar para vocês. É aquele caso aqui, né? Está indo daqui para cá. Então não tem ICMS em regra para esse estado aqui do meio, que no exemplo era a Bahia. Mas se for pego aqui na Bahia, em situação irregular, local vai ser onde se encontre esse transporte, esse transportador. Então essa transportadora pneu furado, ela presta serviço de Campina Grande a um contribuinte no Paraná. Então sai da Paraíba para o Paraná. Na saída em si de ICMS para a Paraíba, sobre o serviço de transporte, certo? Então, onde tenha início. Entretanto, incide também o diferencial de alíquota sobre o frete para o estado do Paraná, considerando o local da operação para efeitos de alíquota. Claro que a gente tem também o DIFAL, né, que a gente já estudou lá na aula 0. O local da operação é o início, né, onde iniciar, onde tem início. Então, se iniciou em São Paulo, é em São Paulo. Mas se tiver o DIFAL, a gente vai ter incidência também para o estado destinatário. Se tiver o DIFAL para transporte. Ou seja, se essa prestação de serviço não estiver vinculada a nenhuma operação ou prestação posterior, como a gente já estudou. Na comunicação, a gente tem o local sendo o da própria prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção. Então, o da prestação de serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem. Onde prestar esse serviço vai ser o local da operação. Isso aqui não cai muito. O do estabelecimento, aqui cai, o estabelecimento da concessionária ou permissionária que forneça ficha, cartão ou assemelhados com que o serviço é pago. Então, vamos lá. Isso aqui também confunde muita gente. Local da operação. Tudo bem que isso aqui hoje em dia, isso aí é mais lá da minha época, vocês são mais novos aí, acredito eu. Onde eu ia para a escola para eu ligar para minha mãe, né? Para me buscar ou alguma coisa assim. Eu usava ficha, tinha um orelhão só, uma escola que era gigante. Escola que pegava um quarteirão inteiro, tinha um orelhão. E era uma fila enorme, era um saco. E você pegava a ficha, jogava a ficha lá e tinha que falar rapidinho, senão os minutos acabavam. Né? Quando eu vou pegar o orelhão para ligar, o local da operação não é ali no orelhão. É do estabelecimento lá que está fornecendo ficha ou cartão. Né? Depois evoluiu, né? Um cartãozinho assim que tu botava. Então, não é onde está sendo feita a ligação. A gente vai ver que o momento também não é o da ligação. O momento é o do fornecimento da ficha.
Tá certo? Então, o local da operação, no caso desses orelhões aí, é no estabelecimento da concessionária, da permissionária, que vai te fornecer essa ficha, esse cartão ou assemelhados. A linha C trata do diferencial de alíquotas, né? É o do estabelecimento destinatário do serviço, quando tiver o default, é aquele que estiver recebendo o serviço. C1, o do estabelecimento ou domicílio do tomador, quando prestado por meio de satélite. Se for uma comunicação via satélite, tá? Não importa onde esteja o satélite, não importa onde esteja o prestador do serviço. O satélite está lá em cima do Acre, tá? E o prestador de serviço está no Paraná. E o tomador está na Paraíba. Qual o local da operação? Vai ser na Paraíba, ICMS Pará, Paraíba. Por quê? Porque é o estabelecimento, se tiver estabelecimento, ou o domicílio do tomador. E se não encaixar em nenhuma dessas situações aqui, onde seja cobrado o serviço, onde foi cobrado. Cobrei em tal lugar, então ali vai ser o local da operação. Imagine você, residente no Paraná e assinante de serviço medido via satélite. Imagine você, residente do Paraná e assinante de serviço medido via satélite. O serviço de comunicação, nesse caso, está sendo realizado por satélite. E mesmo que a antena esteja localizada no Acre, foi o exemplo que eu já apresentei para vocês, você é o tomador de serviço e está localizado no Paraná. Por isso, o local da operação é o Paraná. Gente, na verdade verdadeira aqui, apesar de muita gente falar isso, né, falar dessa forma, local da operação, tecnicamente, isso aqui, eu vou até trocar aqui e vocês vão entender. Ó, o local da prestação é o Paraná. Eu não posso falar que é o local da operação. Por quê? Porque não está tendo operação aí nesse caso, né? Aqui não tem operação. Aqui tem prestação. Certo? É o local da prestação. Muita gente fala, tá, gente? O local da operação, o local da prestação, como se fosse uma única coisa, como se fosse uma coisa só. Tanto é que no título eu até coloco local da operação. E eu expliquei para vocês no início do bloco, né? Eu falei lá, na capa tava local da operação ou da prestação. Eu falei que ia deixar só o local da operação ali para facilitar, não ficar muito grande ali em cima e tal. Mas, desde o início eu falei, quando eu falo de operação, eu estou falando de circulação de mercadoria. Quando eu falo de prestação, é relacionado ao transporte e à comunicação. Então, nesse caso aqui, o correto seria dizer o local da prestação, porque é uma prestação de serviço de comunicação. Aqui, ó, também, tá? Aqui, ó, o local da prestação seria o melhor. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um transporte. Tá? A gente está falando de um transporte. Então, também seria o mais ideal é colocar ali, né, o local da prestação. Isso cai em prova? Claro que não, né? Não cai em prova. Mas eu sou um pouco detalhista nesse sentido. Eu sou meio chatinho com algumas coisas, tá? Então, aqui é o local da prestação, só para... Muita gente nem ia perceber isso. Nunca nem recebi pergunta sobre isso. Pô, ali é prestação, é operação, porque realmente não faz muita diferença. Mas é bom deixar claro aqui para vocês, tá? Bom, tratando de serviço prestado ou iniciado no exterior, o estabelecimento ou domicílio do destinatário. Aqui a gente chegou a falar também, né? Mais para mercadoria. A gente falou que quando houvesse uma importação, não seria onde foi feito o desembaraço. No caso de serviço não tem o desembaraço, né? E seria assim o final da exportação, que é onde ocorrer a entrada física, no estabelecimento ou, quando não estabelecido, no domicílio do adquirente. Aqui é a mesma coisa. Se for uma importação de serviço, vai ser no estabelecimento ou domicílio do destinatário. Bom, Lei Complementar 190, que alterou a Lei Candir, trouxe esse dispositivo aqui para gente, que também tem conexão com o que a gente já viu. Também tem conexão com o que a gente já viu em relação ao default. Tá? A gente viu quem é contribuinte, né? Quem é responsável pelo recolhimento, né? É contribuinte do default. Se o destinatário for contribuinte, ele mesmo. Se o destinatário for não contribuinte, seria o remetente. E qual o local da operação? Tem muita conexão entre os dois. Ora, se o destinatário
ele vai ser o contribuinte do DIFAL, ele vai ser responsável pelo recolhimento do DIFAL, qual vai ser o local da operação? O do estabelecimento do destinatário. Se o destinatário for não contribuinte, qual vai ser o local da operação para efeitos de definição do estabelecimento responsável? O do estabelecimento remetente, ou do início da prestação se for um serviço. Então tem muita lógica nisso, né? A gente viu lá, olha, se o destinatário for contribuinte é mais fácil cobrar dele. Então ele é contribuinte do DIFAL. E qual vai ser o local da operação? O próprio estabelecimento dele. Ah não, se o destinatário é não contribuinte, é difícil cobrar dele, melhor cobrar do remetente. Beleza? Qual é o local da operação? O estabelecimento do remetente. Certo? É bem simples isso aqui. Desde que entenda, por isso que eu gosto que vocês entendam e não fiquem decorando. Na hipótese da linha B, do inciso 5º do caput desse artigo, quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente ao DIFAL, será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria. Gente, isso aqui nada mais é do que o DIFAL quando o adquirente está aqui, por exemplo, vou botar aqui, estabelecimento A está em São Paulo, ele compra de um estabelecimento B, no Rio de Janeiro, mas manda entregar a mercadoria no estabelecimento C, no Mato Grosso do Sul. Se estiver sujeito ao DIFAL, ou seja, se for para uso, consumo ou ativo permanente, o DIFAL vai ser para C, para o Mato Grosso do Sul, no caso, para o estado onde efetivamente ocorreu a mercadoria. Então, A comprou, mas na verdade mandou entregar lá em C. Se é para uso, consumo, ativo permanente, DIFAL vai ser para o estado de C, ou seja, para o Mato Grosso do Sul. Porque lá foi onde efetivamente ocorreu a entrada física da mercadoria. Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros, atenção a isso aqui, tá? Não é transporte de carga, é transporte de passageiros, beleza? Cujo tomador seja não contribuinte, então uma pessoa física, por exemplo, o passageiro será considerado consumidor final e o fato tirador considerará ocorrido no estado referido das alíneas A ou B, conforme o caso, não se aplicando o inciso 5º e tal. E o destinatário considerar-se-á localizado no estado da ocorrência do fato gerador e a prestação fica sujeita à tributação pela alíquota interna. Gente, isso aqui é uma exceção, às prestações interestaduais, em que a gente tem a alíquota interestadual para o estado de origem e o diferencial de alíquota para o estado de destino. Essa é a regra. Nesse caso, se for um transporte de passageiros, transporte interestadual de passageiros, por um não contribuinte, ou seja, você não é uma empresa que está contratando, é uma empresa contribuinte, é você que está contratando lá uma passagem. A gente vai ter uma exceçãozinha. Aqui a operação vai ser considerada interna, tá? Operação interna. Então, se você é de São Paulo, foi pegar um ônibus no Rio de Janeiro, tá? Para te levar do Rio de Janeiro para São Paulo, a alíquota que a gente vai utilizar não é a interestadual. A alíquota vai ser a alíquota interna do estado do Rio de Janeiro, que é onde tem início a prestação. E não vamos ter o DIFAL. É uma exceção, tá, gente? Isso aqui, a Lei Complementar 190, ela trouxe uma exceção. A alíquota interna para o estado de origem, para onde iniciou, não tem DIFAL. Não há que se falar em DIFAL. Tá? O local da operação é onde tem início a prestação, ou, se for sem documento fiscal, aqui, a linha A ou B. E se for sem documento fiscal, onde foi encontrada aquela prestação de serviço. Então, iniciou no Rio de Janeiro, mas foi sem documento fiscal, passou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo detectou isso, ICMS sob a alíquota interna para o Espírito Santo. Mas eu quero deixar bem claro que nesse caso de transporte interestadual, de passageiros por um não contribuinte, tomado por um não contribuinte, a alíquota utilizada é a alíquota interna do estado de origem. Beleza? Não se aplica DIFAL e o local é ou onde ocorrer o início ou onde for encontrado o transporte sem documentação fiscal. Bom,
Vamos falar um pouquinho aqui de uma definição que eu já disse para vocês, né, logo no início dessa aula, tá? Que junto com a definição de contribuinte eram acho que mais, a que mais cai, né? O estabelecimento junto com a outra, com a definição de contribuinte, é a definição que mais cai em prova, tá? E como cai? Cai de uma maneira muito simples, tá? Muito simples. Eu digo que não se fala estabelecimento. Aluno meu não pode pensar em estabelecimento. Como assim, Gauss? Ele tem que pensar em estabelecimento ou, por quê? Ó, estabelecimento e não estabelecimento. Por quê? Olha aqui, ó. Parágrafo 3º. Estabelecimento é o local privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontra armazenada mercadoria, observado o seguinte. Gente, em algum momento a legislação fala em desde que? Não. Então o que as bancas fazem? Né? Não é uma ou outra, todas fazem assim. Estabelecimento é o local desde que privado. Errado. Não é desde que, é estabelecimento. Pode ser privado, pode ser público. Uma lanchonete, por exemplo, dentro de um hospital público. Está fazendo circulação de mercadoria. Tá? Edificado ou não. Eu posso ter um estabelecimento num prédio e eu posso começar a vender balas, por exemplo, num terreno que eu tenho, que não é edificado. Com habitualidade ali, ele vai ser meu estabelecimento. Ele pode ser próprio ou de terceiros. Acontece muito. Estabelecimento alugado. Eu vou fazer umas atividades, né, fazer operações de circulação de mercadoria e alugo um estabelecimento. Muda. Não. Próprio ou de terceiro. Onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades. Então eu posso ser uma pessoa física, como eu falei, estou vendendo bala ali, né, com habitualidade, ou pode ser uma PJ, não faz diferença alguma. E exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente. Eu posso abrir uma loja que eu vou funcionar, eu posso, por exemplo, ir numa feira, em que essa feira vai durar 3 meses. Mas durante esses 3 meses eu vou vender com habitualidade. E depois vou parar. Então eu faço lá crochê, eu faço, sei lá, algum trabalho artesanal, não sei. Eu fabrico alguma coisa na minha casa e levo para a feira. Uma feira que vai durar 3 meses lá num ginásio, alguma coisa assim. Ou que vai durar um mês e meio, sei lá. Só que durante aquele período eu vou praticar com habitualidade. Isso aqui confunde muita gente. Ah, por que temporário? Não tem que ter habitualidade? Tem, mas dentro desse espaço de tempo temporário eu vou ter habitualidade. Então, seja temporário ou permanente, ou seja, eu alugo uma loja ali e pretendo fazer minhas atividades pro resto da vida. Posso quebrar depois? Posso, mas eu pretendo continuar ali pro resto da vida. Então, temporário ou permanente também. Essas coisas aqui confundem muito, principalmente o temporário ou permanente e o privado ou público. As pessoas ficam na cabeça assim, empreendimento, né? Circulação de mercadoria, então tem que ser privado. Não. Desde que está errado. É privado ou público. Beleza? Essa definição de estabelecimento tem que estar na tua cabeça. Estabelecimento. No inciso primeiro, ele fala: na impossibilidade de determinação do estabelecimento, eu não consegui identificar o estabelecimento. Considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação. Não consegui identificar esse local dele, né, e tal, onde eles exercem as suas atividades e tal. Então o que eu vou fazer? O local vai ser onde eu constatei que foi feita aquela determinada operação, ou onde encontrei a mercadoria. Ali vai ser considerado o estabelecimento dele. Vai ser considerado o local, né, da operação. Inciso segundo, interessante. É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Bom, ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, número 49. A Ação Declaratória de Constitucionalidade 49, ela foi proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte para quê? Para ver declarada a constitucionalidade da incidência do ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular. Então, quando uma filial A manda a mercadoria para B,
pela Lei Candir, nós temos incidência do imposto, a gente já comentou isso, né? A gente já comentou, chegou a comentar sobre isso. Para os estados e para a Lei Candir, não. Para os estados e para a Lei Candir, nas legislações de todos os estados, todos, tem essa incidência. E aí veio o Supremo, quando foi proposta essa ADC 49, o Supremo falou não, é inconstitucional. Não tem transferência jurídica da mercadoria, não tem circulação jurídica. Só tem circulação física, saiu daqui e foi para lá, mas é o mesmo dono. Então não tem incidência do imposto. Foi isso que o STF decidiu. Só que ele está para modular, né, os efeitos. Vai ser, isso está valendo desde sempre, né, foi desde que existiu o ICMS, ou a partir do mês que vem, do ano que vem, a STF, no momento que eu gravo esse vídeo, ele está modulando os efeitos para falar a partir de quando isso é inconstitucional. E nesse mesmo julgamento, tá, ele declarou, o STF declarou inconstitucional esse inciso segundo aqui também, que fala que é autônomo cada estabelecimento do membro titular. O que é essa autonomia do estabelecimento? Autonomia ele tem vida própria. Então, se eu tenho 10 filiais no estado de Pernambuco, cada filial dessa, em regra, tem que ter a sua inscrição estadual. Mas é o mesmo dono. Cada um tem sua inscrição estadual. Tem que escriturar os seus livros fiscais, né? Notas fiscais, escriturar, emitir nota fiscal, pedir autorização, se credenciar, autorização para alguma coisa, entrar em algum regime. Ou seja, ele é uma empresa autônoma, um estabelecimento que ele tem vida própria. Mas ela é do mesmo dono. Ok, é do conglomerado e tal, mas é outra inscrição estadual. Tá? E aí, Darla, isso não vai acontecer mais? Vai continuar acontecendo. Mas mesmo com a declaração de inconstitucionalidade, sim. Por quê? Essa autonomia, ela só é retirada, isso inclusive está em um dos votos, né, dentro dessa ADC, essa autonomia ela só vai ser retirada quando a gente estiver falando dessa transferência entre mercadorias do mesmo titular. Aí não tem autonomia. Entendeu? Não é autonomia para tudo. Não quer dizer que agora a gente não vai ter uma inscrição estadual para cada contribuinte, para cada filial. Não é isso. Tá? É a inconstitucionalidade quando se estiver falando numa transferência somente física de mercadoria entre filiais. Aí, nesse caso, a gente vai esquecer a autonomia e vai considerar como sendo uma coisa só. Para os outros efeitos, vai valer a autonomia do estabelecimento. As bancas adoram esse inciso terceiro aqui também, não sei porquê, sinceramente, mas elas gostam bastante. Tá? Considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante na captura de pescado. Então, o comércio ambulante lá, aquele que não tem um estabelecimento fixo. Ele é uma food truck, por exemplo, de cachorro-quente. Ele está um dia num food park, depois está numa semana, está no outro e tal, ele fica rodando ali. Então, ele é um estabelecimento autônomo também e o veículo usado na captura de pescado. E o inciso 4 fala que respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular. Então, apesar de a gente ter uma autonomia aqui, né, A1, A2, A3, autonomia no sentido de inscrição estadual, emissão e tal, né, a gente já discutiu isso. Apesar disso, né, todos eles vão responder pelo crédito tributário um dos outros, tá? Então, esse responde pelo crédito desse, esse responde pelo crédito tributário desse, esse por esse, e por aí vai. E o parágrafo 5º fala que quando a mercadoria... Aqui eu já até expliquei para vocês, né? Isso aqui eu já cheguei a explicar lá em cima com outro dispositivo. Quando a mercadoria for remetida para armazém geral para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo estado, a posterior saída vai ser considerada no estabelecimento depositante, salvo para retornar. Lembra que eu falei para vocês isso aqui já, né? Tinha aqui, né? Estabelecimento A, um armazém geral. Se for para terceiros, estiverem no mesmo unidade da federação, é considerado saída daqui, né? Se for para retornar, aí não. Então, a regra é, saiu daqui, local aqui. Saiu daqui, local aqui. Exceção, se forem cumpridos os dois requisitos. For para terceiro e estiverem na mesma unidade da federação. Tanto o depositante quanto o depositário. Então, aqui, está indo para terceiro? Tá. Estão na mesma unidade da federação? Sim. Então, apesar de estar saindo daqui, que é a regra geral, a gente considera saindo daqui.
a gente já viu. A empresa 87 é nossa, localizada em Londrina, no Paraná, enviou mercadorias para seu depósito fechado, aqui ó, é 1987. Mandou para um depósito fechado na mesma cidade, ou seja, os dois estão no Paraná. Posteriormente, vendeu a mercadoria para contribuinte no Paraná também. Então, vendeu para um terceiro. Eu não quero saber onde está esse terceiro. Tá? Eu não analiso onde está o terceiro. Eu analiso onde está o depositante, que é essa daqui, e o depositário, onde a mercadoria está. Se esses dois têm que estar no mesmo estado. Se o terceiro está em outro estado ou não está, não interessa. Beleza. Nesse caso, o local da operação é onde, gente? Ó, os dois estão no mesmo estado. Vamos lá. Regra geral seria o depósito fechado, certo? Então, tem que ser para terceiro e mesma unidade da federação. É para terceiro, aqui, e os dois estão no Paraná. Ok. Então, eu não vou usar essa regra geral e vou considerar o local aqui, ó, a mercadoria saindo daqui, tá? Da própria empresa em Londrina. Aqui, ó, essa empresa também, localizada em Londrina, enviou mercadorias para seu depósito fechado, localizado na mesma cidade. Então, Paraná, depósito fechado, Paraná também. E posteriormente retornou para sua loja. Aqui, qual o local da operação? Vamos ver se cabe na exceção. Terceiro e unidade da federação a mesma. É para terceiros que o depósito fechado está mandando? Não. O depósito fechado está retornando para o mesmo, para o dono. Então, aqui já falhou. Apesar dos dois estarem na mesma unidade da federação, cai na regra geral. Regra geral, saiu do depósito fechado. O local é o próprio depósito fechado. E, para a gente fechar o local da operação, a gente tem que, na hipótese de terceiro, ou seja, nas comunicações, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador. Serviço não medido, gente. Como é que é o serviço não medido? Aquele que você, por exemplo, paga lá, né, 100 reais, né, por um período, tá aqui, ó, cobrado por período definido. Você cobra 100 reais por um período, por um mês, e você vê à vontade ali a comunicação, você fala à vontade, tudo mais. Então não é medido, eu não fico medindo. R$1 um minuto, não. É 100 reais e é não medido. Nesses casos, a gente vai ter uma repartição do ICMS entre o estado do tomador e o do prestador. Então, se eu tenho um tomador em São Paulo e um prestador no Rio de Janeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tributo, a base de cálculo, e vai dividir em duas. Então, 50% da base de cálculo fica no Rio de Janeiro, 50% da base de cálculo em São Paulo. E cada um aplica a sua alíquota. Tá? Então, base de cálculo. Ele fala que o imposto será repartido em partes iguais. Mas eu só consigo fazer isso se as alíquotas forem iguais. Certo? Se a alíquota de São Paulo para a comunicação e a alíquota do Rio de Janeiro para a comunicação for igual, aí beleza, eu consigo dividir o imposto igualmente. Agora, se forem diferentes, por exemplo, o Rio de Janeiro é 20, São Paulo 25. Como é que eu vou dividir em partes iguais se as alíquotas são diferentes? Então eu divido a base de cálculo. Se o serviço custou 100 mil reais, eu pego 50 mil para um lado, 50 mil para o outro. Aí São Paulo vai aplicar lá, Rio de Janeiro aplica a alíquota dele de 20, por exemplo, São Paulo 25. Isso que ele chama de partes iguais, tá? Então, não medido, cobrado por período definido. E aqui, para fechar, imagine que uma empresa localizada no Paraná venda bola de futebol. Para tal, mantém um contrato com a Vivo, que está em São Paulo, que afirma: o cliente não terá limite de ligações para qualquer lugar, sendo cobrado o valor fixo de 3 mil mensais. Então, o serviço é não medido, né? A empresa pode ligar para onde quiser, quantas vezes quiser, né? E nesse caso, a gente tem o tomador no Paraná e a empresa prestadora em São Paulo. O que a gente vai fazer? Pega esses 3 mil e divide. 1.500 para um, 1.500 de base de cálculo para outro. E aqui vai a alíquota do Paraná e aqui vai a alíquota de São Paulo. Show? Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre o momento da ocorrência do fato gerador.
tá? Um momento que é o átimo de tempo em que se considera instaurada a relação jurídico-tributária entre o sujeito passivo e o sujeito ativo. Não é momento de pagamento, não tem nada a ver com isso. A gente vai ver isso com mais calma no próximo bloco, beleza? Vejo você lá.